Irmãos, a obediência a Deus tem que ser completa. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não quer dizer que você vai ficar ouvindo vozes. Não é com o ouvido, mas você percebe, você entende como é como se Deus falasse dentro do seu coração quando você está em contato com a palavra de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 8, fala do Abraão. Quando ele recebeu o chamado de Deus. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha obediência completa aos mandamentos de Deus. A gente está escutando a pregação, ou nós estamos lendo a Bíblia, estamos naquela comunhão com Deus, nós sentimos no coração: essa é a vontade de Deus. Se vem pela palavra do Senhor Deus, não tem como eu dizer eu não entendi. Porque você percebe quando Deus fala com você. Seja na hora que você está ouvindo a pregação ou na hora que você está lendo a Bíblia, uma mensagem, uma palavra salta aos teus olhos. E você entende. Por quê? Porque Deus é sábio. Ele sabe como se revelar para quem é ovelha dele. Então, a pessoa que é ovelha de Jesus, ela assume aquilo. Ela diz: eu vou fazer aquilo que Jesus mandou. E faz. E o Abrão, ele sendo chamado, ele não pensou duas vezes. Quando nós sabemos o que Deus quer de nós, nós temos que fazer. Mas não é de qualquer jeito, não. Nós temos que prestar atenção, bastante atenção, naquilo que o Senhor nos falou, para cumprir exatamente aquilo que foi ordenado. Porque senão pode acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com o rei Saul. O Saul, ele havia sido feito rei sobre Israel. Deus deu a ele uma missão que era para destruir completamente um povo inimigo. Era inimigo de Deus aquele povo. O profeta Samuel foi enviado ao Saul e disse para o Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho ao subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que tiver. Não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então veja que a ordem do Senhor era para que Saul eliminasse completamente aquele povo, porque aquele povo era inimigo do povo de Deus. Aquele povo tinha que ser completamente destruído. Mas o Saul, ele achou que ele tinha o direito de decidir o que deveria ser feito. Ele pensou que podia fazer a coisa do jeito dele. Então Saul convocou o povo, contou-os em Telaim 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 homens de Judá, e chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas. Os queneus eram um povo que habitava junto com os amalequitas. O Saul foi e falou: vocês saiam daí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. E retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. E depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito.
e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Olha o erro de Saul. Ele eliminou todos os amalequitas, mas ele pegou vivo o rei dos amalequitas, não matou o rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também pegaram para si o melhor das ovelhas e das vacas, e dos animais gordos, e aos cordeiros, e a tudo que era bom, não quiseram destruir totalmente. Porém, a tudo que era vil e desprezível, destruíram totalmente. Meu irmão, minha irmã, não tem coisa pior do que você receber a palavra, tomar conhecimento da vontade de Deus e não cumprir. Deus jamais vai requerer de nós algo que nós não tenhamos condições de cumprir. Pelo contrário, quando Ele nos chama, Ele nos dá uma determinada missão. E Ele já nos deu condições para cumprir essa missão. Quando Ele dá uma missão para você, Ele já te deu condição para fazer. O Saul havia sido rei. Ele tinha sido feito rei e tinha o poder nas mãos para cumprir a ordem de Deus. Ele tinha muitos soldados ao seu comando, tinha condições de fazer aquilo que Deus lhe havia mandado. Mas ele não fez porque ele não quis fazer. E Deus ficou muito chateado com aquilo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, o profeta, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E então Samuel se entristeceu muito toda aquela noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. E então fez volta e passou, e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Não tinha executado. Não como Deus mandou. Nós temos que observar sempre como a Bíblia diz. Se uma coisa vai nos dar lucro, mas Deus diz para não fazer, nós não podemos fazer. Se nós temos que pagar um preço, mas Deus diz para fazer, então nós temos que fazer. Então disse Samuel: que balido, pois, é esse de ovelhas nos meus ouvidos e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído. Olha que o Saul, ele não assumiu também o que ele fez. Ele disse: o povo perdoou. Ué, mas ele não era o rei? A ordem não tinha que vir dele? Se ele desse a ordem, o povo obedecia. Não tem essa de o povo perdoou. O que o povo achou bom, perdoou. O melhor das vacas, das ovelhas, para oferecer ao Senhor teu Deus. Ainda inventou uma desculpa ainda. Pegou para oferecer a Deus. O resto eles destruíram totalmente. Mas não foi essa a ordem de Deus. A ordem foi para que destruíssem tudo. E o Saul aqui tenta convencer o Samuel de que ele fez a coisa certa. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo
e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então veja quanta coisa errada o Saul fez. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Veja que ele não assumia o erro dele. Ele ainda teimava em dizer que ele obedeceu a Deus. Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Deus mandou ele trazer o rei de Amaleque vivo? Não, mandou matar tudo. Mas ele achou que tinha que levar o Agag vivo. Ele perdoou o Agag, não matou. E destruiu só aquilo que não prestava, porque o bom das vacas, das ovelhas, isso ele pegou para ele. E ele continua dizendo aqui: trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Deus tinha pedido isso? Claro que não. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O que Deus prefere? Que você seja obediente à palavra dele ou que você ofereça sacrifício? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu irmão, minha irmã, a desobediência tem um preço muito caro. A pessoa que sabe o que Deus quer dela, mas ela não quer ter trabalho, ela não quer sair da zona de conforto, ela quer ficar agora fazendo só aquilo que ela gosta, aquilo que ela acha que é melhor, essa pessoa está errando completamente. Deus lhe deu uma missão, lhe deu um ministério, e ele fala pessoalmente. Você não deve nunca deixar que outra pessoa interfira naquilo que você sabe que Deus falou com você. Você conhece a palavra. Quando você lê, você sente, você se ilumina, sabe que aquela palavra é para você, que aquela é a voz de Deus. Então segura aquilo ali, faça, porque senão a bênção que você vai perder vai ser muito grande. E o seu prejuízo vai ser enorme. O Saul perdeu o reinado. Ele perdeu a oportunidade de continuar sendo rei por uma besteira. Porque ele resolveu fazer um acordo com o Agag, quando o que ele tinha que fazer é destruí-lo completamente. Ele preferiu pegar boi e ovelha, coisa que ele era rei, ele tinha tudo o que ele queria. Mas ele achou que ele podia fazer a coisa do jeito que ele queria. Deus havia falado que ia destruir os amalequitas completamente. Mas o Saul cresceu o olho quando ele viu ovelha, gado gordo, quando ele tinha que ter dito: eu não quero saber de ovelha nem de vaca. Eu tenho que cumprir a palavra de Deus. Ele foi instituído rei para isso. Mas ele deixou a tentação tomar conta. O olho cresceu, a inveja, a cobiça cresceu no coração dele, coisa que ele não precisava daquilo. Aí ele deixou de obedecer a Deus. Ele devia ter pensado: poxa, Deus é que me fez rei sobre o meu povo. Eu não posso decepcioná-lo, Deus. Mas ele decepcionou. O olho cresce, a pessoa não tem temor de Deus. Não é ovelha de Jesus essa pessoa. Ela vai e ouve a voz do mercenário. Cai na tentação, perde tudo na vida. E isso quando não perde a própria vida. Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 13, o Senhor Deus fala da importância de se obedecer a Ele. Diz assim: e será que,
se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor, teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. Meu irmão, minha irmã, aqui é bênção completa. O que eles deveriam fazer? O mesmo que eu e você temos que fazer. Preste atenção, nós temos que fazer o quê? Observar os mandamentos e obedecer com diligência. Não é de qualquer jeito, é prestando bem atenção no que Deus mandou fazer e fazer conforme Ele mandou. Com todo o coração, com toda a capacidade. Se eu e você fizermos assim, então o que é que Deus diz aqui que vai fazer para nós? Ele diz, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. A nossa bênção vai chegar na hora certa. Ele diz, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. Aqui Deus está falando de 3 coisas. O cereal, o que é o cereal? Simboliza a comida para o nosso corpo, mas não é só o alimento físico, não. É saúde também, cura, bens materiais também. Então, recolherás ao seu tempo o cereal. Quer dizer, tudo que você precisa para o alimento do seu corpo e para a cura. Todo o sustento que você precisa. Aqui diz também a respeito de bens materiais. Prosperidade financeira. E recolherás mais o quê? O mosto. O mosto é o suco da uva não fermentado. É o vinho simbolizando aqui a alegria da alma. O vinho traz alegria, alegra o espírito, alegra a alma. Então você vai recolher o cereal, que é todo o sustento para o seu corpo, incluindo saúde, prosperidade. O vinho, o mosto, que simboliza a alegria. E o azeite, que simboliza o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Muitas vezes nos falta isso. A gente não faz a vontade de Deus com diligência. E essa chuva de bênçãos não vem sobre nós. Nós temos que estar sempre buscando a presença do Senhor, pedindo, meu Deus, me dá uma palavra. Eu preciso da direção, eu preciso do teu poder para representar o Senhor. Eu tenho que ser útil, eu não posso estar errando, eu não posso errar. Isso é motivo de oração, meu irmão, minha irmã. Tem que andar diante de Deus, tem que buscá-lo de todo o coração, em todo o tempo. E aí Deus vai abençoar. Aí você vai ter comida para o corpo, saúde, força, vigor, vai ter alegria para a alma. E não vai te faltar o azeite, aquele poder, aquela presença de Deus na sua vida. Tem gente que o corpo vai bem, mas a alma é um fracasso. Quer dizer, ela colheu o cereal, mas não teve o mosto. Não teve alegria para a alma. A pessoa às vezes tem saúde, tem dinheiro, mas não tem felicidade. O espírito é fraco. A pessoa é uma derrotada, vive deprimida. Outros gostam muito da palavra, a pessoa tem o alimento para a alma, mas o corpo tem um problema que não se resolve. A pessoa está orando, parece que Deus não está ouvindo. Mas isso nunca vai acontecer. Deus não rejeita a oração de ninguém, mas Ele só pode atender, só pode operar na sua vida quando você tira de diante dEle aquilo que está atrapalhando você de receber a bênção. Como quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, Jesus disse, tirai a pedra. A irmã do defunto ela começou a colocar obstáculo. É que já cheira mal. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus sabe o que Ele diz. Se Ele mandou você tirar a pedra, é para tirar. Se Ele diz para você deixar de fazer certas coisas que você anda fazendo, é para você deixar. Você sentiu de Deus, sabe que Ele está falando com você, faça. Do contrário, você jamais será trago de volta para a vida. Se Deus está fazendo a obra na sua vida,
Glória a Deus, mas se não está, é por quê? É porque você está impedindo Deus de operar. Então não tente inventar desculpa como Saul fez. Ele disse para o profeta: eu só peguei as ovelhas e as vacas para oferecer holocausto, para oferecer ao Senhor teu Deus. Mas Deus não está interessado em sacrifício. Você não tem que fazer sacrifício, não tem que fazer voto, não tem que fazer promessa. Deus quer a sua obediência. Ele quer que você obedeça a palavra dele. Porque só ele sabe o que é que ele tem preparado para nós. Quando ele nos dá uma missão, ele vai na frente para fazer. E se nós não o seguirmos, o que adianta ele nos abrir as portas se nós não vamos tomar posse do que ele está nos dando? O que adianta Deus fazer você sentir que ele quer te fazer prosperar, quer te colocar por cabeça, se você não vai assumir aquilo que ele está te dando? Para que é que ele vai te dar aquela bênção se você não vai usar? O que Deus disse aqui, Deuteronômio 11:14, está muito bem explicado. Ele diz: Então, quando? Quando ouvir diligentemente e obedecer os mandamentos. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Preste atenção. Ele está dizendo que vai dar a chuva da vossa terra. Não é qualquer bênção, não. É a chuva da vossa terra. É aquela bênção que já está preparada para a sua terra, para a tua vida. Aquela bênção já foi preparada para você. Chuva de inspiração, de capacidade, de poder, para que você, no seu ofício, na sua maneira de trabalhar, seja próspero, seja um vencedor. É a chuva da sua terra. E ele vai dar a seu tempo. Porque Deus sabe de tudo. Ele sabe da capacidade que ele te deu, ele sabe qual é o plano que ele tem para a sua vida. Aliás, ele mesmo disse em Jeremias 29:11, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Mas se é assim, por que isso não está acontecendo? Por que ele não está podendo ainda mandar essa chuva? Porque você ainda não se preparou. Quando é que ele vai poder mandar? Quando você der ouvidos ao que ele diz. Quando diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma. Não é servir a Deus de mal vontade. É de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu prazer, com alegria. Aí você vai se destacar. Aí você vai ter sucesso. Não importa onde ele colocou você. Se no comércio, se na indústria, se na fazenda, se você é um profissional liberal, é autônomo ou é funcionário público, ou ele colocou você no púlpito, não importa. Você vai se destacar, vai sobressair e diz mais aqui, para que recolhas o teu cereal. Tem que recolher a comida para o corpo, a cura, a libertação, e aqui inclui também bens materiais. Recolhe o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. É bênção para a alma e para o espírito. Em outras palavras, Deus não quer que nenhum dos seus servos, nenhuma daquelas pessoas que servem a ele sejam frustrados. Se Deus lhe deu uma missão, ele sabe que você é capaz de realizá-la. Se me deu uma missão, é porque ele sabe que eu sou capaz de fazer, porque ele me deu condições. Não que eu e você sejamos especiais, nada disso. Não tem ninguém especial. Mas você é uma pessoa especial para Deus quando você ouve a palavra dele e obedece. Ele é que vai na frente, fazendo a obra. Por isso nós não temos que nos julgar incapazes de fazer o que Deus manda. Se ele mandou, façamos, porque dele vem os recursos, vem a capacidade, vem o poder que nós precisamos para cumprir aquilo que nos foi determinado. Não deixe passar a oportunidade que Deus está te dando, porque ele quer te abençoar.
Por falar em abençoar, eu quero que você aprenda a orar e aprenda a buscar a sua bênção. Por isso eu escrevi este livro aqui, ó. O que você precisa saber sobre fé e oração. São R$ 75 e você pode pagar em até 5 parcelas de 15 no cartão. Se você ainda não adquiriu o seu, não deixe de comprar. Não pense que você já sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Você ainda tem muito que aprender. Então, peça o seu pelo e-mail tiolaercio@entendabiblia.com. Eu mando para você com frete pago. R$ 75 no Pix ou até 5 parcelas de 15 no cartão. Agora deixa eu orar com você. Pai, eu estou diante de Ti agora. E Deus, eu tenho me esforçado para fazer a Tua vontade. E sei também, ó Deus, que muitas dessas pessoas que me assistem estão também lutando e não têm conseguido. Mas, Pai, hoje todos nós entendemos o que nós temos de fazer é obedecer ao Senhor, com diligência observar os Teus mandamentos, aquilo que o Senhor fala conosco, porque quando o Senhor fala, quando o Senhor nos abre a palavra, é porque o Senhor tem um plano para nós. Ó Pai, nós já passamos pela porta estreita, já nascemos de novo, já fomos revestidos com o Teu Espírito, já temos a Tua habilidade para fazer a obra. E o Senhor é quem vai adiante de nós, abrindo portas que têm que ser abertas e fechando as portas que têm que ser fechadas, derrubando as muralhas, preparando o caminho. E o Senhor ainda fará mais, porque disseste que nos dará a chuva da nossa terra, as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Ah, meu Deus, cumpra-se em nós a Tua vontade. Meu Deus, vem agora levantar essa pessoa que está orando comigo. Essa pessoa que precisa da Tua graça, que está precisando que chova sobre a sua terra, para que ela possa recolher o cereal, o alimento físico, a cura do corpo, o sustento da família, o livramento das dívidas. E Pai, essa pessoa vai recolher também o mosto, vai recolher o azeite, e ela vai ser bem sucedida na vida, porque em nome de Jesus Cristo eu abençoo ela agora. Essa pessoa que ora comigo está abençoada. E eu mando que o espírito da doença vá embora, o espírito de enfermidade, de perturbação, saia completamente, todo o mal saia. E isso é para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.